Olá, tudo bem? É um prazer poder compartilhar com vocês essa série de estudos sobre a mente de Cristo. O meu nome é Otacílio e eu serei o seu facilitador desse estudo. E juntos vamos crescer na palavra e desenvolver nossa vida cristã. Esta, como vocês sabem, é a quinta aula e se você não teve a oportunidade de assistir às outras, não se preocupe, não tem problema. Termine de assistir esta e depois assista às outras. Deixaremos o link na descrição do vídeo para que você tenha acesso a todo o conteúdo. Para você que tem participado conosco, nós te agradecemos em todas essas aulas e queremos saber também o que você tem achado. Deixe sua opinião e sugestões nos comentários. No próximo estudo, teremos uma pedagógica para vocês. Não percam. Não se esqueçam de curtir esta aula, se inscreva em nosso canal e se você gostou do conteúdo desse estudo, compartilhe com seus amigos e familiares. E vamos ao tema da aula de hoje. Será: fixe seus pensamentos em Jesus. E o versículo, como nós estamos sugerindo a fazer todas as nossas aulas, né, no início, é memorizar, fazer esse exercício, né, de memorizar, exercitar a nossa mente. E o versículo se encontra em Isaías 26, 3. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Eu não sei se vocês têm, eu muitas vezes tenho um pouco de dificuldade de memorizar, né? A gente pode usar muitas coisas diferentes, né? Maneiras de escrever, mas é importante que a gente sempre procure repetir o versículo até a gente memorizar, né? O cultivo da mente de Cristo envolve um processo de 3 estágios. No mundo natural, vemos como um processo do desenvolvimento da mente de uma criança. E no mundo espiritual, também é um processo o desenvolvimento da mente de Cristo. Já no nascimento espiritual, temos a mente de Cristo, né? A nova criatura. Em 1 Coríntios, Paulo escrevendo à igreja de Coríntio, ele alerta, né, aos irmãos daquela igreja, em 1 Coríntios 2,16, quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nossa mente tem que lutar contra hábitos arraigados, contra a cultura que vivemos e contra a obra de Satanás, para nos impedir de crescer e desenvolvermos uma vida cristã saudável. A mente de Cristo se aprimora em nós mediante um processo de crescimento. Este crescimento acontece através do conhecimento e da prática das Escrituras Sagradas. O apóstolo João diz em 1 João 3,2: Amados, somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Qualquer nível de semelhança com Jesus Cristo que consigamos atingir na terra não corresponderá a essa perfeição última. Cristo voltará um dia para buscar os seus. Em sua presença seremos semelhantes a ele, sem mancha nem corrupção. Nosso destino é ser semelhante a ele. Este é o propósito de Deus, e Deus tem ordenado. As Escrituras nos chamam a participar no processo de chegar a ser semelhantes a Jesus. Sim, você será semelhante a Cristo na eternidade. E Jesus nos afirmou isso em Mateus, no capítulo 10, no versículo 24 e 25 do livro de Mateus, o Evangelho de Mateus. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor.
É evidente que Jesus espera que você se torne semelhante a Ele. Em 1 Pedro 2,21 nos diz: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Você não somente deve pensar como Jesus, como também seguir seu estilo de vida. E Pedro nos desafia em 1 Pedro 4,1. E ele diz: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. No processo de chegar a ser semelhante a Cristo, você deve lidar com o sofrimento como um dos meios de mortificar a carne. O cultivo da mente de Cristo exige um alto preço. Sem dúvida, seu valor é bem maior que qualquer outro que lhe venha a ser exigido. Você deve estar pensando agora que é difícil e exige muito sacrifício ter uma mente semelhante a de Cristo. Mas fique tranquilo, pois Deus continua trabalhando. E Paulo nos diz, escrevendo aos Romanos 8,29, Romanos 8,29, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Irmãos, este é o propósito de Deus para nós, buscarmos ser semelhantes à imagem de seu Filho. E mais adiante, Paulo, continuando, ele escreve à igreja de Coríntios, 2 Coríntios 3,18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por um espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Sem dúvida, tenho boas novas para você. As passagens do Novo Testamento sugerem que o processo de ser moldado à imagem de Cristo é primordialmente obra de Deus. Nós somos apenas os sujeitos, mas Deus que é o agente ativo. E você não está sozinho nesse processo. Não depende exclusivamente de você. E Paulo nos ensina que Deus faz duas coisas por nós. Vamos a essas duas coisas. A primeira se encontra no livro de Filipenses 2,13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Deus cria em você o desejo de ter a mente de Cristo e lhe dá capacidade para cultivá-la. E a segunda coisa se encontra em Filipenses 1,6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, o que devemos fazer é fixar nossos olhos em Jesus. Em Hebreus 12:2, o escritor de Hebreu afirma: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e estando assentado à destra do trono de Deus. Vamos explorar um pouco mais este conceito, apóstolo e sumo sacerdote. O escritor do livro de Hebreus nos manda considerar Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. E em Hebreus 3:11 diz assim: por isso, santo irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote
da vossa confissão. Quem? Jesus. O nome de apóstolo significa alguém que é enviado. Jesus foi enviado do céu à terra. Considerar significa fixar a mente, os pensamentos e a atenção, ou seja, fixar a mente em Cristo Jesus. Devemos concentrar a atenção em nossa vida terrena, seguindo as orientações que nos foram reveladas na Bíblia. Em 1 Pedro 2:21, porquanto para isto fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos. Devemos também considerá-lo como sumo sacerdote. Jesus Cristo atuou como nosso sumo sacerdote quando ofertou sua vida como sacrifício perfeito por nós. Jesus Cristo é o sumo sacerdote que intercede por nós. Hebreus 7:25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Grande parte dessa função como sumo sacerdote é revelado nas epístolas neotestamentárias. E se temos de considerar Jesus como apóstolo e sumo sacerdote, devemos conhecer os ensinamentos do Novo Testamento. Os evangelhos nos mostram Jesus em ação na terra. Quando fixamos nossos pensamentos em sua maneira de viver, podemos conduzir nossa vida à luz de seu exemplo. E para concluir, eu gostaria de fazer um desafio. Na próxima aula, estaremos fazendo uma revisão deste primeiro bloco de estudos e também estaremos preparando uma surpresa pedagógica para vocês. Então, por favor, não perca o próximo estudo. E eu tenho tido muita experiência, né? Eu sei que esse estudo é muito didático, né? Muitas informações, mas eu tenho ouvido, guardado e aprendido no decorrer do estudo, né? E com o tempo vocês vão ver que isso edifica muito a nossa vida cristã. E eu queria concluir esse estudo de hoje fazendo uma oração. Senhor, nós queremos colocar diante de Ti, Senhor, a minha vida e de todos os ouvintes que estão nos assistindo e ouvindo, ó Pai, que o Senhor pode colocar esse desejo, essa vontade de crescer na comunhão, no conhecimento e na prática da Tua palavra, Senhor. Nos livros de toda e qualquer coisa que nos impeça, Senhor, de colocar nós em primeiro lugar, porque nós sabemos, Senhor, que nós somos servos e nós estamos aqui, como Jesus nos ensinou, para servir ao nosso próximo, Senhor. Nos dê esse desejo e essa vontade de servir, para glorificar o Teu nome e para o engrandecimento do Teu reino, Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. E até a próxima aula.